Olá a todas, todos e todos. Me chamo Thiago Rodegueiro, sou mestre em educação e vim apresentar aqui um pouco sobre as poéticas visuais que venho desenvolvendo agora durante a pandemia. E eu tenho como título dessa apresentação Os Lugares Comuns, a Experimentação Poética do Cotidiano. Investigo o banal e como essas imagens dogmáticas, invisíveis aos olhos e férteis aos pensamentos, se mostram. Esse é um trabalho que eu fiz agora durante a pandemia, chamado Tentativa de Esgotamento de um Local Pelotense. É um trabalho que dá voz às singularidades e coloca o comum, então, como uma micropolítica, que, segundo Deleuze e Guattari, micropolítica não quer dizer uma pequenez política, mas a natureza de uma massa, de um fluxo de quanta por uma diferença em relação à linha de segmentos molar, e diz das crenças e dos desejos. Esse trabalho é um roubo dos procedimentos de Georges Perec, onde a partir de um local de isolamento, a janela da minha casa, eu observo as sutilezas e os movimentos que se mostram. Trago esse outro trabalho, chamado Linhas de Herval, que é colocar o comum como um extraordinário, dando potência a uma experimentação poética cotidiana. É um deslocamento, um trajeto pela volta da cidade de Herval, tem uma estrada de chão que faz a volta pela cidade, e é uma prática então que coloca a tensionar o próprio procedimento e coloca ele a dar novos contornos através dos vídeos, e pensando em não hierarquizar os elementos e o próprio deslocamento, eu encontro forças que deixam subir a superfície, então a própria pulsão, que é o fazer deslocar pela volta, e como isso se dá a partir então da sobreposição, que na verdade eu chamo de superposição do vídeo. Trago para pensar nesse momento a artista Sara Z, que coloca então os verbos selecionar, organizar, construir, romper, conectar, desconectar, calcular, improvisar, modelar, valorizar e oscilar como força de seu fazer artístico. Então, pensando numa zona de aproximação com ela, eu coloco alguns verbos que aderem a esses verbos dela, que é o fazer, o repetir e o deslocar, como potência de colocar a se fazer os trabalhos. Então, eu penso na cidade de Pelotas e penso nesses lotes aquadradados que a cidade tem, e coloco então aqui fazer ele quebrar o seu próprio valor quadrado, e tiro ele do seu valor de encarceramento, tirando ele desse valor, justamente porque, como Peter Paul Pilger vai falar, é o valor de algo que depende de uma passagem comparativa, de uma avaliação de uma hierarquia. Então eu faço essa descomparação, essa desavaliação e essa deshierarquia para pensar o quadrado a partir de um outro valor, um desvalor. Para isso, eu vou pensando então num objeto que eu vou chamar de medidor de acontecimentos. Chamo ele de medidor porque ele vai fazer um registro e uma mensuração, e digo que ele vai fazer isso dos acontecimentos, que é essa efetuação, expressão de um espaço temporal, de um estado de coisas, que seria o próprio sentido. E segundo Deleuze, em Lógica do Sentido, o acontecimento é o próprio sentido. Então, vamos pensar esse medidor de acontecimentos como uma fronteira entre as proposições e as coisas. Esse é o objeto, eu faço que ele comece com uma forma quadrada e consiga se colocar em outras formas posteriormente. Eu sou um marceneiro fuçador, né? Então eu começo a pensar formas que essa madeira começa a se fazer perder o formato aquadradado certinho, vamos assim dizer, para ganhar outras formas pela arte. A partir desse objeto, em cima de um recorte do mapa da cidade de Pelotas, com seus lotes quadrados, eu começo a criar, então, outros deslocamentos, outras regiões que não sejam as regiões e trajetos pré-definidos, mas que sim que se coloquem a variar e se definir de outras formas. E coloco, então, a pensar a repetição. Né? A repetição, então, como uma estratégia que visa o advento de um corpo político do porvir, né? Que vai colocar, como o professor Admir Safado eu falo, como uma unidade semanticamente distinta daquela que se impõe na atualidade. A repetição, então, se coloca nesse trabalho, que eu chamo de esquina da sorte, através dos encontros que se fazem a partir desses deslocamentos variados, a partir desse objeto da medição de acontecimento. Então é como uma espécie de dar volta ao quadrado, repetindo-se e perdendo-se.
encontrando as potências que são capazes de produzir as saídas e enfrentando as urgências da exploração da vida. E essa repetição que se coloca no trabalho, segundo Deleuze, é distinta das generalidades de várias maneiras, porque ela não é a generalidade. E também coloco a pensar que ela é uma desaceleração do tempo, né? Porque seria então colocar a não colocar essa aceleração, que teria então um destino certo, né? E se colocaria a repetir sempre as mesmas esperas e os mesmos sentidos já predefinidos e determinados. E a partir desse encontro, encontra a esquina da sorte. É esse lugar que então vai modificar o canto, é a esquina que se faz em linhas de fuga, que se coloca os cantos a variar. E eu trago Eduardo Vieira de Castro com o conceito de quase acontecer, a quasidade, que é um modo específico de acontecer, que não é nem qualidade nem quantidade, mas a própria intensidade das virtualidades na quasidade. E eu tenho, então, pensando também com o Paulo Nazaré, feito voltas ao mundo e essas pequenas voltas em torno da casa e do quarteirão que me fazem descobrir as potências que se colocam a fazer essas variações de um trabalho poético que se coloca em deslocar como potência. Essas medições, tanto desse objeto quanto desses trajetos, elas são feitas a partir das medições que faço a partir da minha mão. É um objeto que tem, então, como essa mensura do corpo como uma potência de fazer. Medir 2 vezes para errar tranquilo, porque a mão ela não vai te dar uma medida exata, e sim vai sempre ser um processo de variação. E eu faço, então, a relação dessa mão com a relação das medidas de um polvo, que consegue articular e tocar das suas diversas formas as coisas pela qual ele se propõe. E esse objeto começa a ganhar, então, outras qualidades, outras quasidades, né? Ele ganha essa encarnação de cor. E essa cor não como algo numa tentativa de repelir, mas sim o preto como absorção de energia de tudo aquilo que ele encontra. E então ele não uma representação, como diria o Vladimir Safato, mas um dispositivo de expressão de afetos ao estar encarnado nessa cor. Faço também uma referência ao outro trabalho do Paulo Nazaré, onde ele coloca esses pequenos objetos feitos de arame dos meios de transporte pela qual ele conseguiu se deslocar para fazer encontros potentes na arte. E eu faço também esses objetos que me vão colocar a explorar o cotidiano e colocar na arte, então, novas formas de encontro e outros contornos poéticos possíveis para serem feitos e serem deslocados. Coloco uma pergunta, né, a partir desse polvo com tentáculos que se coloca a colocar em locais de simultaneidade, que é como criar trajetos e meios que propiciem encontros com processualidades e dispensando as rotas certas e caminhos pré-definidos. Para isso eu chego nesse objeto, que é uma escultura que se quebra, e que, segundo a Sarazic, definir uma ideia de escultura é definir como quebrá-la. E eu vou pensar, então, num processo escultório que se quebre, se modifique e nunca se tenha a mesma forma, porque dependendo do acontecimento, do local que ele se propõe, ele vai assumir uma forma diferente. Eu coloco, então, ele a estar em relação com a cidade, a ver como ele vai funcionar e como ele vai se movimentar por essa cidade. Eu começo nessa tampa de esgotos, que é por onde a água flui, e talvez a cidade consiga fugir de suas quadradices nas suas fluidezes das águas, dos líquidos, por onde ela se coloca a vazar. E é nessa esquina, então, que faz a força geradora de proporcionar esses encontros com a água. E aqui eu tenho ele numa outra forma, que já não é aquela primeira. Aqui eu levo ele para outros 2 locais, e onde ele vai assumir outras formas conforme a montagem que se coloca no lugar. E ele, então, é uma escultura que não tem uma forma única, mas movimenta-se conforme o lugar e conforme os cantos que ele vai ocupar e as passagens que ele vai pedir nos locais que ele ocupa. Muito obrigado. Essas são as minhas referências que eu utilizei para essa apresentação.